Bom, nós estamos recebendo aqui na nossa programação a presença, né, da nossa estimada Socorro Gomes Loyola. Ela, inclusive, tem, né, muita afinidade aqui com a nossa emissora, prima do nosso saudoso Antônio Manuel, né, que se foi de forma precoce, deixou muita saudade. Bom, de forma que é com muita satisfação que nós recebemos aqui em nossos estúdios, né, acredito que é a primeira vez que ela está vindo aqui depois da mudança, né, de AM para FM, participar aqui da programação da difusora. A Socorro é terapeuta integrativa e complementar, né, trabalha com essa área. O que vem a ser isso, Socorro? Vem a ser isso, Socorro. Boa tarde, né, seja bem-vindo à nossa emissora. Boa tarde, Lindon Johnson, boa tarde ao Dedé e o outro companheiro aqui do lado, o Jefferson Salles. É o Jefferson Salles. Então, eu já me antecipo agradecendo a vocês pelo espaço e dizendo que é satisfação poder estar aqui. Hoje me bateu uma saudade logo quando eu cheguei, porque sempre, quando eu passava aqui, eu sempre dava um abraço no Antônio Manuel, mas, enfim, a vida é isso e a gente tem que continuar. Então, eu já estive em outras emissoras de rádio, a gente se emociona, não tem como, né? Eu estive em outras emissoras de rádio e passando para falar um pouco da minha formação, que é terapeuta integrativa, e são várias as perguntas, muitos questionamentos, as pessoas querendo saber, porque existe terapeuta ocupacional, né? Que há uma diferença, porque a diferença da terapia ocupacional é porque ela é uma profissão de saúde de nível superior, voltada para reabilitar e promover a autonomia e as atividades diárias do paciente. Enquanto nós, terapeutas integrativa, nós trabalhamos mente, corpo, coração, emoções, aí a resposta é quase que a mesma do ocupacional. Mas, enfim, como em toda área há uma diferença, eu estou aqui para falar da área da minha formação. A gente já está prestando serviços, né? Eu concluí essa formação em maio e o que eu te falei lá fora, Lindon Johnson, é que quando a gente termina é como o nascimento de uma criança, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas você já está atuando, você já tem muito paciente, alguém já está lhe procurando, já está ligando. Eu falo, gente, eu sou recém-nascida, precisa ser respeitada. A gente tem que ter limites, tem que saber esperar o tempo e entender que as coisas elas não surgem da noite para o dia. Mas eu estou na batalha, enfim. A gente, o que a gente quer alcançar com isso? É a questão do financeiro? Qual é a sua preocupação? É atuar nas clínicas? Aqui eu já tenho agenda na Clínica Santa Fé, que eu até agradeço sempre, a doutora Fátima Veloso, que me dá essa oportunidade. Também na Clínica Dourinha Cidrão, do meu querido amigo doutor Ronaldo César. E, enfim, já estou atuando em Crateús, na Clínica Senhor do Bonfim, e Independência no Shopping Bonfim Lacerda. Então a minha agenda já está aí, depois a gente já vai falar da agenda de agosto. E vem a pergunta. Oi, quais são as suas certificações, né, relacionadas a essa profissão que você escolheu e por que você, né, se estabeleceu como terapeuta integrativa e complementar? Então, essa formação, tudo na vida da gente tem um porquê, né? E eu já lido com pessoas há mais de 20 anos. Eu sou animadora de comunidade há mais de 20 anos, então eu sempre gostei de trabalhar com gente, sou coordenadora pedagógica. Não é fácil trabalhar com gente, não. Não é fácil. E a gente observa o comportamento das pessoas. E nesse observar, a gente vai adquirindo meios de a gente aprender a lidar com essa situação. Ou seja, nós sabemos que desde a pandemia, né, de 2024 para cá, o número de pessoas doentes emocionalmente
ele cresceu muito. Devido ao isolamento, as pessoas ficaram muito paradas, né? E aí aprenderam um ritmo de querer ficar ali quieto no seu canto, não querer dialogar, a presença constante do celular em mão. Então, assim, isso agravou muito o emocional do ser humano, de nós seres humanos. A gente diz no geral. Mas, enfim, tem pessoas que se aprofundaram mais nos problemas, né? Devido a esse isolamento, eu acredito muito que cresceu assim assustadoramente o número de pessoas doentes emocionalmente falando. É uma deficiência, é um transtorno mental, é uma ansiedade, é uma depressão. E aí, qual é a preocupação a gente enquanto pessoas que se especializou numa área dessa? É ver que todo mundo que está ali, que tem uma deficiência nessa área, não assume. E aí, por não assumir, causa uma grande preocupação para nós enquanto cidadão e cidadã que estamos observando que na turbulência, no barulho do dia a dia, cada vez mais as pessoas estão adoecendo. E qual é o principal objetivo do terapeuta integrativo? É acolher, é escutar e orientar. Eu sempre falo que os meus pacientes que eu recebo nas consultas, para escuta, todo mundo que chega ali, Lindo João, ele fala que está bem. Então vamos aqui rapidinho fazer uma fichinha só de acompanhamento para mim lhe escutar melhor, para mim lhe avaliar melhor. Quando chega assim, paciente se queixa de... Aí eu olho para a pessoa que acaba de me dizer que está bem, eu não sei por que eu vim, porque eu estou bem. Eu falo aqui tem uma pergunta, mas como você me disse que está bem, eu vou colocar assim, só para uma avaliação. E quando a pessoa começa a falar, a gente vê o grau, né? Então, é assim, é alarmante, é preocupante. Por que você está nos microfones das emissoras de rádio? Você está atrás de pessoa, de cliente. Eu não falo cliente porque cliente para mim é uma forma muito comercial. Eu gosto de tratá-los como paciente porque é isso que eu tenho. Paciência de entender que tudo é no seu tempo, mas que peço assim, através dos microfones das emissoras de rádio, que as pessoas que têm problema em casa, com pessoas que sofrem de algum transtorno ou alguns transtornos, porque existe, e a gente sabe, é não esconder. Não esconder, cuidar em tratar. Olhar com amor, dizer você precisa de acolhimento, de escuta, vamos procurar alguém, ver o que alguém pode fazer por você, porque a gente cura uma doença também através de escuta, também através de orientação, porque as doenças emocionais, elas não têm cura com a medicina convencional. É preciso que todo mundo saiba. A gente toma medicamento, né, o psicólogo, o psiquiatra, tá ali para fazer, deixar para o paciente a medicação que ele vai usar para poder acalmar quando o grau já está bastante elevado. Mas a gente tem que evitar. Qual é o papel do terapeuta integrativo? É dizer, você precisa cuidar com o tempo. Tenha pressa, corra, se ame, se respeite, valorize a sua vida, veja como é lindo acordar, enxergar, respirar, caminhar. O que te falta? Por que você caiu nessa desilusão de que a sua vida perdeu o sentido? E aí eu sempre dizia assim, olha, nós somos 10 irmãos, e eu sempre percebi que nos meus 9, sempre tinha um pontinho ali, que não era legal. E a minha família, os Bonfins, né, que é a família do meu pai, a gente conhece muitas pessoas depressivas. Família de tradição, né, aqui no nosso estado. Exatamente. E aí, quando eu vi que assim, isso é algo familiar? Essas doenças, elas são transmissíveis? Não. Mas
por não ser contagiosa, você se contamina com o comportamento daquele indivíduo que está ali do seu lado todos os dias. Se alguém reclama, se alguém não aceita, se alguém agride, se alguém grita, se alguém é narcisista, a tendência é você se contaminar, ou seja, se tornar uma pessoa doente também. Porque aquilo não vai fazer bem para a sua mente. E quando a mente não está em paz, o corpo também começa a reagir. Ô, Socorro, a pandemia mudou mesmo, né? O comportamento das pessoas, né? O planeta praticamente, a humanidade inteira foi atingida, né? Porque quem não teve algum caso na família, mas teve, né? Relacionado a algum amigo, né? Aqui na emissora mesmo nós tivemos colegas radialistas, né? Que infelizmente faleceram, né? Outros contraíram a doença, conseguiram se recuperar. Graças a Deus na minha família ninguém contraiu essa doença, e a gente tem que agradecer muito a Deus por isso. E esse comportamento a gente sentiu que de uns tempos para cá, depois de 2023 para cá, quase todos os dias eu divulgo aqui na nossa programação pessoas sendo conduzidas, né, aos hospitais para serem atendidas pelos profissionais qualificados com distúrbios, né, que praticamente aconteceram de lá para cá, né, desse período pandêmico até os dias de hoje. E como é que a pessoa, Socorro, consegue descobrir que necessita do apoio de um profissional que atua nessa área que você está especificando agora para os nossos ouvintes? Pois bem, a terapia, você me fez uma pergunta muito bacana. Quem precisa de terapia? Todos os seres vivos. Inclusive os animaizinhos, eles precisam de terapia também. Porque... Olhe, na ausência, eu não sei se vocês já viram, às vezes eu me deparo com cada vídeo na internet, na ausência do dono de um animal, ou seja, em morte, viagem, a gente vê muitas vezes como eles se comportam, não é? Então, na vida do ser humano também, quem é lindo? E os demais que estão me ouvindo, que não tem uma tristeza no seu íntimo, que não tem uma angústia, que não tem um problema passado, que não tem uma preocupação futura, não existe. Então, quem é que precisa de terapia? Como é o tratamento terapêutico? Ele é para ser semanalmente. E aí, tem gente que não se dá conta. Ou seja, ainda há uma rejeição nessa nossa área, porque as pessoas têm em mente que terapia é para louco. Terapia é um preventivo para você não criar um problema, porque não é uma doença que chega, é você que cria. A depressão, ela é algo do passado. São algumas insatisfações que você viveu e que você não conseguiu superar, ou seja, aquilo marcou. Eu sempre eu comparo o nosso corpo com uma casa, uma empresa, com um carro, entendeu? E aí essa depressão, ela surge porque você fica lá, remoendo aquilo que não deu certo ou aquilo que você queria. A ansiedade é diferente. A ansiedade é você querer o dia amanhã ou daqui 10 anos você querer que aconteça hoje. Então, assim, você está querendo antecipar as coisas, né? E essa questão de dizer... os outros sintomas? Quem tem uma deficiência... Como tem gente que tem a síndrome do pânico, cria medo que não existe. Outras pessoas... Olha, são vários os fatores. Eu escutei alguém falar, eu escutei alguém tocar em mim. A gente vai criando isso, né? E aí, por mais que alguém diz, mas ninguém falou, ninguém chamou, e aí você fica... Isso é um absurdo para a nossa mente, para o nosso corpo. Se a nossa mente não está bem, o nosso corpo também provavelmente ele não vai estar. E como é o tratamento? É orientando. Se você tem algo que não lhe pertence, por que você guarda? Faça uma faxina. Você vai sair na rua, nas ruas de Itauá,
dizendo para todo mundo o que você tem, o que você fez que você acha que não foi bom para a sua vida, nem a sua vida hoje, nem futura, você vai escolher alguém. A gente fez uma formação que os nossos professores sempre diziam, olhe, quando vocês terminarem, vocês vão receber pessoas que vão estar ali precisando de provocar o que está fazendo mal. Então, a única coisa que a gente, como educadores, pede, gente, passem confiança para os pacientes de vocês. E eu sempre carrego isso comigo. Na hora que eu vou receber um paciente, que eu vejo que ele está se privando de algo, eu falo, olha, não esquece. Eu sou socorrinha na rua, mas aqui eu sou uma profissional que estou aqui para te ouvir. Então, aqui sou eu, você e a parede. Ô, Socorro, me diga uma coisa, sempre que uma pessoa, né, um cliente seu precisa da sua ajuda, e como você bem disse, são muitos, né, que com certeza estão precisando ou irão precisar, como é que funciona essa frequência, né, a duração desses encontros, né, para que essa pessoa possa se sentir bem, né, voltar a ser o que era, ou seja, tirando da sua mente, né, esses sintomas que lamentavelmente muitas vezes direcionam ela até muitas vezes para um extremo, né, como a gente já tem observado. Pois bem, o que a gente orienta uma consulta é bom, mas a gente não pode, assim como na medicina, uma consulta não resolve, né? Porque na medicina convencional precisa do retorno, precisa ver como é que está sendo encaminhado a questão de saúde, como é que está sendo processado, se a medicação está dando certo, enfim. A terapia a gente acolhe, escuta, orienta, fica conhecendo o estado de saúde emocional do paciente, e aí a gente pede que volte, se quiser voltar semanalmente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, mas qual é a nossa orientação? São 5 sessões para a gente dar alta, ou para ficar bem, ou a gente percebeu que o paciente superou o problema, ou que amenizou, a gente dá um espaço para ele poder ver como é que ele vai reagir dali em diante depois. Vamos supor, eu quero 5 sessões de terapia. Então você vai ficar lá esse mês, no próximo mês eu venho de novo, no próximo, e quando for as 5 sessões, o que a gente faz? Ou a gente encaminha para outro colega profissional, se a gente vê que não, né? Aí vai lá, passa para o psicólogo, mas eu sempre falo que os nossos queridos companheiros, psicólogo, psiquiatra, não deixem o terapeuta apagado, porque por mais que o paciente seja preciso ser transferido para alguns desses profissionais, eles têm que ter a consciência e a humildade de dizer, eu lhe acompanho, mas a terapia é indispensável, porque cada um cuida do seu jeito. Então são 5 sessões. Então esse período de 5 sessões é primordial para que você possa entender o que aquela pessoa realmente necessita, né, para que ela possa adquirir a sua saúde, né, de forma adequada. Para uma vida saudável. Porque eu sempre falo que uma vida saudável, uma sociedade curada, é um mundo tranquilo. Tem muita gente que diz, tudo agora é emocional, nem tudo. Mas tem muitas coisas, eu sempre faço uns comparativos. Tá tudo bem na sua casa, enquanto tá tudo bem para você. Né? Mas quando algo, ou quando alguém distorce o seu caminho, o seu pensamento, aí você já começa a se tornar uma pessoa diferente. Você está sorrindo enquanto todos estão lhe aplaudindo. Mas quando todo mundo senta e cala, então você já tem uma mudança de comportamento. É bom que seja observado.
os casais, muita separação, muitas traições, são muitos desamores, dessabores, e isso eu sempre falo que é falta de diálogo. O casal que senta, que conversa, que diz onde é que está doendo, que explica que eu sou mais importante para mim do que para qualquer outra pessoa. Uma pessoa que se ama, que se respeita. Eu nem falo de respeito e amor ao outro, porque eu sempre digo que quem se ama e se respeita, valoriza o outro. Se você tem amor e tem respeito, você é uma pessoa equilibrada que dá para resolver todo um problema da sua vida. A questão dos filhos, muitas vezes a gente faz tudo o que o filho quer. Então nós estamos fazendo com que esse filho nunca seja rejeitado, nem em casa, nem na escola, nem na sociedade, nem no seu emprego. Então assim, são essas as dificuldades. E por que a gente adoece emocionalmente? Porque a gente não é preparado para os desafios que a vida ora nos oferece. E é preciso que a gente esteja preparado, porque como a palavra de Deus diz, olha, haverá muito choro e ranger de dente, porém não vos preocupeis, porque ainda não é o fim, mas é o início dos fins. Então, a gente vai ficar com medo? A gente vai começar a pensar qual é o início dos fins? Não. A gente vai começar a se preparar para dizer, eu estou aqui, seja feita a sua vontade, eu sou um cristão, eu sou saudável, eu sei que assim como Jesus, que veio aqui demonstrar o seu amor, mas também o seu sofrimento, eu vou sofrer. Eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter força, eu preciso ter coragem. E reagir às coisas com naturalidade. Mas uma pessoa que diz hoje que me ama, e amanhã eu falo, não, ele me mata, essa pessoa está bem? Ô Socorro, você se sente satisfeita com os resultados alcançados pelas aquelas pessoas que lhe procuram? Olha, eu sempre falo, as pessoas sempre olhavam para mim e diziam, você já tinha cara de terapeuta antes mesmo de ser. Porque a formação para mim não contou muito. Só me deu segurança para trabalhar na área. Mas eu sempre fui uma pessoa muito acolhedora. Eu sempre gostei de gente. E eu falo que quando a gente gosta de gente, é muito fácil da gente lidar com a situação das outras pessoas, né? E as pessoas dizem assim, olha, eu cheguei aqui, eu vinha arriada. E aí, eu tô saindo daqui tão aliviada, eu creio que eu vou ter um resultado positivo. E eu peço, sabe, cada pessoa, não pela questão financeira, não para tornar-se meus pacientes, mas eu peço, olha, aqui em Tauá deve ter, em outras cidades deve ter, então procure, não deixe para amanhã, sentiu palpitações, sentiu aquela sudorese, dor de cabeça intensa, insônia, fadiga no corpo e não consegue relaxar, é hora de buscar cuidados para a sua saúde física, mental e emocional. E agora vamos falar de uma coisa que mexe com a mente, né? Que é no momento em que a gente tem que mexer com o bolso para procurar, né? Buscar, seja o que for, que todo profissional, logicamente, né, tem o seu preço. Sai muito caro um tratamento desse ou é acessível? Olha, aqui eu já fiz, né? Já mandei confeccionar alguns combos terapêuticos, porque as pessoas ficam perguntando. No rádio é antiético a gente falar assim, a questão de valores. Mas assim, nós fizemos esses pacotes por quê? Uma consulta, vamos supor, ela é R$150, né? E aí, se você precisa de 5 sessões, a gente pode fazer um pacote que vai ter uma diferença e também uma forma melhor de pagar. Aceitamos cartão, entendeu? E aí isso vai melhorando para mim, dando segurança para o meu trabalho e também pro bolso do nosso paciente, né? Além das terapias integrativas, com os cuidados com a mente, eu também trabalho a questão de terapia capilar, que é na área da estética, né? As drenagens linfáticas e também a reflexologia podal, que muita gente não sabe o que é a massagem nos pés. Faço massoterapia, que é a massagem do corpo. Isso, a massoterapia é dentro da área do terapeuta, cuidados com a mente, porque é uma massagem relaxante. Porém, a drenagem, a terapia capilar,
a drenagem facial, ela já é estética, já sai da área da terapia integrativa, né? Mas como quando a gente faz uma formação, a gente quer sempre inovar e quer sempre algo mais, e a gente sabe que estética, tem muita gente que se preocupa mais com a estética do que com a saúde do corpo e da mente, né? E nós estamos aqui, já temos esses conos preparados, eu já venho postando e quem sabe ficar divulgando aqui, né? A partir de amanhã ou da próxima semana e é isso. E a reflexologia podal, para não deixar assim, muita gente pergunta, o que é? Os nossos pés, Lindo, eles representam os órgãos do nosso corpo. Não sei se você já estudou essa parte, não sei se você sabe, cada areazinha do nosso pé, ela representa um órgão do nosso corpo. É por isso que muitas vezes o nosso pé dói, sabe? Porque ele está dando avisos. Nós temos aqui embaixo do nosso pé o nosso pulmão, coração, o estômago, os rins, o pâncreas e muitas outras áreas do nosso corpo. E sabe que quando a gente está muito cansado, se alguém faz uma massagem no pé, eu não sei vocês, se tem essa prática, eu sempre tive, né? A gente sente um alívio de imediato. E eu fui buscar dentro da terapia o que é essa questão de massagem nos pés e por que essa resposta tão rápida. E aí eu descobri que é uma massagem que chama reflexologia podal, que em cada área do seu pezinho tem um pontinho que é representando os órgãos do seu corpo. Certo, você está estabelecido, me parece que lá em Independência, mas com abrangência, né, em vários municípios aqui da nossa região. Pronto. Aqui em Tauá, como eu já disse, né, atendo na Clínica Santa Fé, na Dourinha Cidrão, que é na Clínica do Ronaldo César, Independência, no Shopping Bonfim Lacerda, e em Crateús, na Clínica Senhor do Bonfim. Eu já estou com a agenda de agosto, que é dia 10, eu vou estar atendendo Independência. No dia 17, na Clínica Dourinha Cidrão. No dia 21, eu vou estar em Crateús. E dia 28, na Clínica Santa Fé, aqui em Tauá. Então, qualquer pessoa que quiser pode me ligar, tem os números e pode me procurar. Tem também as atendentes, né, que é a Cristina, lá na Clínica Dourinha, na Clínica Santa Fé. E temos também a Laninha, lá na Dourinha Cidrão, que elas também fazem o agendamento. Lembrando que atendimento só por agendamento. Tá certo. Então, Socorro, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui. Acredito que o assunto, com certeza, despertou muitas pessoas, né? A gente sabe que, infelizmente, né, as pessoas, hoje, com toda essa tribulação que a gente pode dizer assim, a gente vive, né, no país, a parte financeira, a criação dos filhos, né? Infelizmente, hoje, criar um filho não é muito fácil, né? Todo mundo sabe disso, devido a essa questão da violência, droga, enfim, tudo que aparece, né? Vem mexer com o sentimento humano, né? Então, um trabalho desse, que você faz, né? Grande profissional que é, sem nenhuma dúvida, é de muita relevância, né? Para todos nós. Então, eu quero lhe agradecer e acredito que, depois dessa sua explanação, muita gente vai lhe procurar, né? Aquelas que se sentiram, né, de que devem, no mais curto espaço de tempo, procurar um profissional que atua nessa área, eu acredito que isso vai, né, aumentar aí o seu número de clientes. E fica aqui, né, torcendo para que você possa fechar aqui um comercial, o nosso programa, né, para que a gente possa levar bem longe tudo aquilo que você realiza, né, como profissional. Agradeço, se faltou alguma coisa, você pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço pelo espaço, agradecer, assim, de coração a vocês por ter me dado essa oportunidade para que eu possa levar para as pessoas um pouco do meu conhecimento e dizer que a todos tauaenses, a todos os que me escutam, até de longe, a gente também atende online, viu? Não é só no presencial. Além dessas clínicas que eu falei, eu também já tenho espaço na minha casa. Então, assim, e atendemos também a domicílio. Isso é questão de
tempo, né? Que graças a Deus, meu tempo é bastante corrido, mas por amor à profissão, a gente pode uma hora ou outra ir na casa de alguém fazer uma visita. Obrigado, Lindo, Johnson, obrigado a você, Dedé, e ao que eu Jefferson Salles. Não tem como, né? Depois que engancha ali, é 50 anos já, não dá mais para decorar. O Jefferson Salles. Obrigado pelo espaço e tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, né? A gente é quem agradece. Bom, são pontualmente então, a hora passou, 13 horas mais 6 minutos, né? Então é hora do intervalo comercial, né? Vamos para o break comercial, daqui a pouco a gente volta com muitos outros assuntos no programa.